Este vídeo revela uma técnica simples e poderosa, baseada nos estudos de Jacobo Greenberg, que pode ser aplicada em apenas 5 minutos por dia para transformar completamente a sua realidade. Através da reprogramação da mente, da elevação vibracional e da conexão com o campo neuronal, você aprenderá como alterar padrões limitantes, sintonizar-se com a frequência da abundância e criar uma nova versão de si mesmo. O conteúdo une espiritualidade, ciência e prática para guiar o espectador rumo a uma vida de plenitude, prosperidade e propósito. Você já parou para pensar que a sua realidade pode ser completamente transformada em apenas 5 minutos por dia? Isso não é exagero, nem promessa vazia. É ciência aplicada à espiritualidade. O que você está prestes a descobrir é um segredo guardado por milênios e validado por grandes mentes como Jacobo Greenberg. A chave para mudar o mundo ao seu redor está dentro de você. Em apenas 5 minutos, com a técnica certa, é possível alterar sua vibração, reprogramar sua mente e abrir as portas para uma nova existência. Não importa onde você esteja hoje, o que você viveu ou o que te disseram ser possível, você pode mudar tudo a partir de agora. Antes de continuar, escreva aqui nos comentários: eu escolho criar uma nova realidade todos os dias. Esse simples gesto fortalece a sua decisão e envia ao universo uma mensagem clara: você está pronto para se transformar. Para compreender o poder que existe por trás de uma prática de apenas 5 minutos diários, precisamos olhar para um dos maiores pesquisadores da consciência que o mundo já conheceu, Jacobo Greenberg. Diferente dos cientistas tradicionais, Greenberg não se limitou às fronteiras da neurociência convencional. Ele foi além, explorando as conexões invisíveis entre mente, realidade e espiritualidade. Seu legado é uma síntese poderosa entre ciência e sabedoria ancestral. Greenberg desenvolveu a teoria do campo neuronal, um campo invisível de informação que, segundo ele, molda tudo o que percebemos como realidade. Para ele, o que vivemos não é um reflexo direto do mundo externo, mas uma projeção da estrutura mental que carregamos internamente. Isso significa que sua realidade atual, seus desafios, limitações e até sua relação com o dinheiro, com o amor ou com o sucesso é um reflexo da frequência que sua mente está emitindo. A boa notícia? Essa estrutura pode ser reprogramada, e é justamente isso que você vai aprender aqui. Baseado nos ensinamentos de Greenberg e reforçado por práticas espirituais e dados da neurociência moderna, este vídeo te entregará um método simples, profundo e transformador. E tudo começa em apenas 5 minutos por dia. Você acorda, olha ao redor, sente o peso das responsabilidades, dos problemas, da rotina. Parece tudo tão concreto, tão inevitável. Mas e se tudo isso, o cenário ao seu redor, os desafios que você enfrenta, até mesmo os limites que acredita ter, fosse apenas uma ilusão criada pela sua mente? Essa não é uma hipótese mística sem fundamento. É uma constatação sustentada por neurociência, psicologia e espiritualidade. A realidade que você vive é um espelho da sua estrutura mental. Seu cérebro é uma máquina de percepção, não de verdade. Ele organiza estímulos, interpreta sinais e constrói um modelo do mundo com base em padrões que foram programados ao longo da sua vida. Esses padrões incluem o que você acredita sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o que é possível ou impossível. E o mais assustador, quase tudo isso foi implantado sem a sua permissão. Desde a infância, ouvimos frases que nos moldam: a vida é difícil, dinheiro não dá em árvore, você tem que merecer o amor. Essas mensagens se repetem até que se tornem verdade para o nosso subconsciente. E quando o subconsciente aceita algo como verdade, ele age para manter essa verdade viva,
filtrando tudo o que você vê, sente e vive para que esteja de acordo com essa crença. Ou seja, você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo como você é. A boa notícia: tudo isso pode ser reprogramado. A mente humana é plástica, moldável. E diferente do que muitos pensam, você não precisa de anos de terapia ou experiências extremas para mudar sua estrutura interna. O que você precisa é de constância, intenção e um método simples que possa ser repetido todos os dias, de preferência em poucos minutos. A realidade é como um holograma e o projetor está dentro de você. Quando você muda a informação que alimenta esse projetor, seus pensamentos dominantes, suas emoções repetidas, suas palavras e intenções, a imagem projetada também muda. E é aí que a mágica acontece. O mundo começa a responder à sua nova vibração, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou por dentro. A chave é entender que a reprogramação mental não é sobre positividade tóxica, nem sobre negar a realidade atual. É sobre assumir o controle da lente com a qual você enxerga essa realidade. É dizer, sim, isso é o que vejo agora, mas eu posso mudar o que sinto, o que acredito, o que projeto. E ao mudar isso, o mundo ao meu redor mudará também. 5 minutos por dia são suficientes para começar esse processo. E como veremos nos próximos tópicos, há formas muito práticas e poderosas de fazer isso. O primeiro passo é parar de aceitar sua realidade atual como definitiva. Ela não é. Ela é apenas uma consequência da vibração que você vem emitindo. E essa vibração pode ser transformada por você a partir de agora. Poucos nomes despertam tanto mistério e reverência no campo da consciência quanto Jacobo Greenberg. Cientista, psicólogo e místico, Greenberg dedicou sua vida a uma missão ousada: provar que a realidade não é objetiva, mas sim criada a partir da mente humana. Suas pesquisas ultrapassaram os limites da ciência convencional, integrando conhecimentos de física quântica, espiritualidade e tradições ancestrais, e revelando algo profundamente transformador. Existe um campo invisível que conecta todos os seres e que pode ser acessado, influenciado e moldado a partir da nossa consciência. Ele chamou esse campo de campo neuronal. O campo neuronal seria, segundo Greenberg, uma matriz informacional onde a realidade é codificada antes mesmo de ser percebida. Tudo o que vivemos, os encontros, as dificuldades, as oportunidades, os limites, não são reflexos do mundo físico em si, mas da forma como nossa mente interpreta e projeta informações nesse campo. É como se a realidade fosse um filme e a mente fosse tanto a câmera quanto o projetor. E essa câmera, muitas vezes, está programada para repetir sempre o mesmo roteiro. Para Greenberg, a maioria das pessoas vive sob um cativeiro perceptual. Isso significa que estamos presos a uma estrutura mental limitada, que apenas nos permite enxergar e viver aquilo que já conhecemos, aquilo para o qual fomos condicionados. É por isso que algumas pessoas, mesmo com inteligência e capacidade, nunca conseguem sair de ciclos de escassez, sofrimento ou frustração, porque estão sintonizadas com um campo vibracional específico, que só permite experiências compatíveis com aquela frequência. A descoberta revolucionária de Greenberg foi mostrar que essa frequência pode ser alterada intencionalmente, através de técnicas de meditação, visualização, respiração e repetição consciente. É possível modificar a estrutura da mente e, com isso, mudar a forma como nos conectamos ao campo neuronal. Quando essa conexão é transformada, tudo muda. Os padrões repetitivos começam a se dissolver, novas oportunidades surgem e a realidade se reorganiza para refletir a nova informação que estamos emitindo.
Greenberg também observou que estados ampliados de consciência, como aqueles provocados por práticas espirituais profundas, permitem um acesso mais direto ao campo, acelerando o processo de reprogramação da realidade. Mas ele também acreditava que métodos simples, aplicados de forma consistente, poderiam produzir efeitos igualmente poderosos. E aqui está o segredo. Você não precisa ser um monge ou um místico para transformar sua vida. Basta entender a lógica por trás do campo e aprender a interagir com ele de maneira intencional. Ao aplicar o que Greenberg ensinava, você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser criador consciente da sua realidade. O campo está sempre respondendo à sua vibração. A pergunta é: o que você está emitindo? E o mais importante, o que você vai começar a emitir a partir de hoje? Transformar a sua realidade em apenas 5 minutos por dia pode parecer uma promessa ousada. Mas quando você entende como a mente, o corpo e a energia se alinham, essa afirmação se torna perfeitamente plausível. O segredo está em combinar 3 elementos essenciais: respiração consciente, afirmações poderosas e emoção autêntica. Essa é a tríade capaz de romper com padrões limitantes, reprogramar a frequência do seu campo neuronal e abrir o caminho para uma nova realidade. Vamos começar pela respiração. Respirar profundamente, de forma consciente, não é apenas uma prática de relaxamento. É uma chave neurológica que desativa o sistema de alerta do cérebro, aquele mesmo responsável por mantê-lo em estado de tensão, medo e escassez. Quando você inspira lentamente, ativa o sistema parasimpático, que envia ao seu corpo o sinal de que está tudo bem. Isso abre espaço para novas informações serem absorvidas pelo subconsciente. Portanto, o primeiro passo é simples: sente-se ou deite-se, feche os olhos e respire profundamente 3 a 5 vezes, sentindo o corpo relaxar completamente. O segundo elemento é a palavra. Palavras são códigos vibracionais. Elas não apenas expressam o que pensamos, mas moldam o que sentimos e vivemos. Quando você repete afirmações com clareza e firmeza, está instalando novas crenças dentro da sua estrutura mental. Mas é preciso saber escolher bem as frases. Elas devem ser afirmativas, no tempo presente e carregadas de certeza. Por exemplo, eu sou um ímã para a abundância. Tudo o que desejo está fluindo para mim agora. Confio no universo e recebo com gratidão. Você pode escolher uma única frase por dia ou repetir uma sequência curta. O importante é evitar afirmações genéricas ou vazias e garantir que cada palavra tenha sentido para você. Agora, aqui entra o terceiro elemento, e talvez o mais poderoso: a emoção. Emoção é o combustível da manifestação. A mente só grava o que é sentido com intensidade. Por isso, não basta repetir uma frase mecanicamente. Você precisa sentir como se ela já fosse verdade. Visualize a cena correspondente. Veja-se vivendo o que está afirmando. Imagine com riqueza de detalhes, as cores, os sons, os cheiros, as texturas. Sinta a gratidão, a confiança, a alegria. Esse estado emocional, quando alinhado com a respiração e com a palavra certa, muda sua vibração instantaneamente. Ao fazer isso por 5 minutos diários, você começa a enviar uma nova informação ao campo. E como mostrou Jacobo Greenberg, o campo responde. Com o tempo, oportunidades surgem, bloqueios se dissolvem, decisões fluem com mais clareza. E você começa a perceber que a realidade está sim se ajustando ao que você passou a vibrar. O mais belo disso tudo, essa prática é gratuita, simples e totalmente acessível. Você não depende de ninguém para começar. Só precisa decidir que, a partir de hoje, 5 minutos do seu dia serão dedicados a criar o mundo que você realmente quer viver. Existe um momento do dia em que sua mente se torna mais poderosa do que nunca.
os minutos que antecedem o sono. Pouca gente sabe disso, mas é justamente nesse instante, quando a consciência começa a relaxar e o corpo se prepara para dormir, que o acesso ao subconsciente se amplia intensamente. E tudo aquilo que você pensa, sente ou visualiza nesse período se transforma em comandos diretos para a sua realidade futura. A ciência chama isso de estado hipnagógico, um limiar entre a vigília e o sono profundo. Nesse estado, ondas cerebrais mais lentas, θ, dominam a atividade mental, as mesmas que prevalecem na mente de uma criança em seus primeiros anos de vida. É nesse estado que absorvemos tudo sem filtro, que criamos crenças profundas e modelamos a estrutura da nossa personalidade. O que Greenberg descobriu é que essa janela de transição é uma das mais importantes para acessar o campo neuronal e reprogramar a realidade de forma acelerada. O problema é que a maioria das pessoas desperdiça esse momento. Elas adormecem ruminando preocupações, revivendo frustrações, assistindo conteúdos carregados de medo, escassez e ansiedade. E o que acontece? O subconsciente registra tudo isso como uma ordem. Repita esse padrão amanhã. O resultado é um novo dia com os mesmos problemas, as mesmas limitações, a mesma energia. Mas e se, ao invés disso, você plantasse intenções poderosas nesse momento sagrado? E se antes de dormir, você respirasse fundo, silenciasse a mente e começasse a repetir, com emoção e intenção, frases como: "Eu estou em paz, tudo o que preciso está vindo até mim. Minha vida está se transformando, eu estou pronto para receber. Amanhã será um dia de bênçãos e oportunidades." Imagine dormir sentindo gratidão pelo que ainda nem aconteceu. Imagine visualizar com clareza sua vida ideal. Você saudável, próspero, amando e sendo amado, em um ambiente harmonioso, vivendo com propósito. Ao adormecer nesse estado vibracional, você ativa seu sistema de atração natural e começa a alinhar suas ações, pensamentos e percepções com essa nova realidade. Além disso, seu cérebro, ao longo da noite, vai consolidar as memórias e emoções mais recentes. Se você adormece em estado de medo, reforça esse padrão. Mas se adormece em estado de abundância, confiança e paz, estará literalmente gravando isso na sua estrutura mental. É uma reprogramação noturna, silenciosa e extremamente poderosa. A chave está em transformar esse ritual em hábito. Mesmo que no início pareça difícil silenciar a mente ou manter o foco, com a repetição, isso se tornará natural. Então, noite após noite, você estará treinando sua mente para acreditar em uma nova versão da sua vida. E o universo, como espelho que é, começará a refletir exatamente isso. A mente humana não muda apenas com pensamentos, ela muda com experiências. E é por isso que, mesmo quando você repete afirmações positivas, visualiza cenários incríveis e se conecta com uma frequência elevada, se não houver ação, o subconsciente continua operando com os mesmos comandos antigos. Para reprogramar crenças limitantes, não basta querer. É preciso agir, mesmo que em pequenas doses, como se a nova crença já fosse verdade. A maioria das pessoas carrega uma lista invisível de crenças autossabotadoras. Eu não sou bom o suficiente. É muito difícil ganhar dinheiro. Eu sempre fracasso quando tento algo novo. Essas frases foram implantadas por experiências do passado, por palavras de outras pessoas ou pela repetição de padrões familiares. E o mais perigoso, elas são reforçadas diariamente por atitudes que confirmam essas ideias inconscientemente. Por isso, a verdadeira transformação acontece quando você decide quebrar esse ciclo com ações simples, mas conscientes. Por exemplo, se você acredita que não tem valor suficiente para ser bem pago, experimente dedicar 15 minutos por dia aprendendo algo novo que melhore suas habilidades. Essa atitude, por menor que pareça, envia um sinal claro à mente.
Eu sou capaz de evoluir e gerar valor. E com o tempo, a crença começa a ruir. Outro exemplo, se você sente que não merece viver em paz, comece a introduzir momentos intencionais de silêncio no seu dia. Pode ser uma caminhada curta, uma respiração consciente ou simplesmente desligar o celular por alguns minutos. Essas pequenas ações mostram à mente que você respeita seu bem-estar. E esse é o primeiro passo para que a crença de autossabotagem seja dissolvida. O segredo está em agir como se a nova crença já estivesse instalada, mesmo que você ainda não sinta isso como verdade. Se você quer se ver como uma pessoa confiante, fale com mais presença. Se deseja abundância, organize suas finanças com clareza, mesmo que ainda haja pouco dinheiro. Se quer amor, trate a si mesmo com mais carinho. Esse princípio é validado inclusive pela neurociência. O cérebro aprende por repetição e por associação emocional. Cada vez que você realiza uma nova ação, uma nova rede neural é ativada. Com a repetição diária, ela se fortalece. E depois de certo tempo, o que era apenas uma ação forçada se torna uma parte autêntica de quem você é. A mudança não começa quando tudo está resolvido. Ela começa quando você age como se já estivesse no caminho certo, mesmo em meio ao caos. O que importa não é o tamanho da ação, mas a energia que você coloca nela. Com isso, você começa a construir uma nova identidade, dia após dia, passo a passo, até que a antiga versão de si mesmo já não faça mais sentido. Uma das maiores armadilhas que impedem as pessoas de manifestarem a vida que desejam é o apego ao controle. A crença de que precisamos ter todas as respostas, prever todos os passos, garantir resultados antes mesmo de agir, é uma prisão invisível que sufoca o fluxo da abundância. Paradoxalmente, quanto mais você tenta controlar, mais transmite ao universo a mensagem de que não confia. E onde não há confiança, não há espaço para a manifestação plena. A abundância não responde à ansiedade, à urgência ou ao medo de faltar. Ela responde à frequência da confiança, da entrega, da certeza silenciosa de que o que é seu já está vindo ao seu encontro. É como plantar uma semente. Você rega, cuida, mas não fica desenterrando a terra a cada hora para ver se ela está germinando. Você confia no processo. Entrar na frequência da abundância é adotar essa postura interior. Significa agir sim, com intenção e propósito, mas sem ansiedade, sem desespero, sem pressão pelo resultado imediato. Quando você age com energia de escassez, como se precisasse de algo para se sentir completo, você está vibrando carência, e a carência só atrai mais carência. O verdadeiro estado de abundância começa quando você se sente completo agora. Quando você olha ao seu redor e mesmo que ainda falte algo externamente, você escolhe se conectar com a gratidão, com a paz e com a confiança de que tudo já está em movimento. Essa atitude interior eleva instantaneamente sua vibração, alinhando você com pessoas, situações e oportunidades que estão na mesma frequência. Mas como cultivar esse desapego sem cair na passividade? A resposta está no equilíbrio entre ação inspirada e entrega consciente. Você faz sua parte, cuida da sua vibração, dá os passos possíveis, mantém a intenção clara. Mas depois disso você solta, confia. Aceita que o universo, ou se preferir Deus, tem uma inteligência superior à sua e que aquilo que é verdadeiramente seu encontrará o caminho até você no tempo certo. Isso não significa cruzar os braços ou esperar que o universo faça tudo. Significa agir sem a carga emocional de desespero, e sim com leveza e clareza. Quanto mais você se entrega ao fluxo, mais portas se abrem sem esforço, mais encontros inesperados acontecem, mais soluções surgem quando você menos espera. Isso é sincronicidade, e ela só acontece quando há espaço interior para o novo se manifestar.
Soltar o controle é um ato de coragem. É dizer, eu confio. E quando você diz isso com o coração aberto, você libera uma força criadora que não pode ser controlada, apenas vivida. A abundância começa exatamente nesse ponto, quando você para de correr atrás e começa a caminhar em direção ao que já é seu. Se existe um ingrediente invisível, mas absolutamente essencial para transformar sua realidade, ele se chama fé. Não estamos falando aqui de uma fé cega, baseada apenas em dogmas ou tradições religiosas, mas sim de uma fé ativa, viva, vibracional. Aquela que nasce de dentro, que reconhece que existe algo maior agindo a seu favor, mesmo quando você ainda não pode ver os resultados com os olhos físicos. Jacobo Greenberg nos mostrou que a realidade não é fixa, mas sim moldável, sensível à vibração da nossa consciência. E para acessar os níveis mais profundos dessa criação consciente, é preciso atravessar um portal silencioso, o da confiança absoluta. Confiar no invisível, no processo, no tempo certo. Confiar em si mesmo, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Isso é fé em sua forma mais pura, um estado vibracional que antecipa o resultado e o atrai pela convicção, não pela dúvida. E é justamente nesse campo que surge a intuição, a voz interior que guia você com precisão quando a mente lógica já não consegue mais. A intuição é como um GPS silencioso conectado ao campo neuronal. Ela sabe por onde você deve seguir, mesmo que o caminho ainda esteja escuro. Ela te empurra suavemente para as escolhas certas, para os encontros certos, para as palavras exatas, desde que você esteja em estado de escuta. Mas a maioria das pessoas não ouve essa voz. Estão presas no ruído da mente, no medo do futuro, na pressa pelo resultado. E quanto mais tentam forçar, mais se afastam da clareza. A intuição não grita, ela sussurra. E para ouvi-la, você precisa desacelerar por dentro. Precisa confiar. Precisa silenciar a dúvida e permitir que uma sabedoria maior venha à tona. Esse é o ponto onde fé, intuição e confiança se unem, no abandono do controle como forma de poder e na aceitação da entrega como caminho de manifestação. Quando você age com fé, ouve com intuição e caminha com confiança, sua vibração se alinha com aquilo que você deseja e o universo começa a mover peças que estavam travadas há muito tempo. Não se trata de deixar tudo nas mãos do universo e cruzar os braços. Trata-se de fazer a sua parte, com responsabilidade e intenção, e ao mesmo tempo entender que você não está sozinho no processo. Existe uma força agindo por trás de tudo, uma inteligência amorosa que conspira a favor de quem está em alinhamento com seu propósito. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de duvidar a cada passo. Para de recomeçar sempre que algo parece difícil. Você passa a caminhar com firmeza, porque já sente o resultado vibrando dentro de você, mesmo antes de vê-lo materializado. E é aí que a realidade começa a responder. Não porque você forçou, mas porque você permitiu. Agora que você conhece a verdade por trás da realidade que vive, a decisão está em suas mãos. Não há mais desculpas, nem necessidade de esperar por condições ideais. Você já tem dentro de si tudo o que precisa para criar uma nova vida. E ela começa com 5 minutos por dia. Apenas 5 minutos de respiração consciente, afirmações intencionais e emoção verdadeira são capazes de reescrever o roteiro da sua existência. Aplique o que aprendeu hoje. Escolha uma afirmação poderosa. Respire com calma. Sinta a emoção daquilo que deseja como se já estivesse acontecendo. Faça disso um hábito diário, especialmente antes de dormir. E observe. Algo começará a mudar. Primeiro dentro de você, depois ao seu redor. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative as notificações.
Aqui você encontra o conhecimento que liberta, transforma e eleva. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar. E nos comentários escreva: eu confio na minha nova realidade. Esse será o seu primeiro passo público na direção de uma vida criada por intenção, não pelo acaso. A mudança já começou. Agora, continue o caminho.